Bunny Girl, o anime da coelhinha lindinha que 99% dos otakus adoram e eu odeio, né? Porque eu não sou otaku. E se por acaso você não saiba quem sou eu, infelizmente, né? O meu nome é Nazi Espancador de Idosas e hoje veremos um review dessa obra de arte chamada de Bunny Girl Senpai. O anime tem mais um nomezinho assim, mas eu não me importo, né? Foda-se! E o anime já começa bem confuso, né? Mostrando o nosso querido protagonista tendo um sonho muito louco de uma mina querendo beijar ele. Só podia ser sonho mesmo, né? Mas na verdade eu nem sei se ele tava sonhando mesmo, porque ele tava com os olhos abertos. E até onde eu sei, pra sonhar tem que estar com os olhos fechados, então, né? Fica aí a dúvida, né? Se ele tava sonhando ou não. Aí então ele levanta e começa a ler um livro. E esse livro parece um diário do futuro, né? Porque tava falando sobre uma biblioteca e uma coelhinha selvagem. Que é exatamente o que eu vou falar agora. Aí a cena corta e mostra o nosso querido protagonista em uma biblioteca, que inclusive o nome dele é Sakuta. É um nome muito feio, mas é o jeito que eu vou chamar ele a partir de agora, então fica ligado. Aí o Sakuta tá olhando os livros e do nada passa uma mina fantasiada de coelhinha no cio. Sim, especificamente no cio, porque eu quero. E ela passeia pra biblioteca, mas ninguém consegue ver ela. E ela chega no Sakuta e pergunta se ele consegue ver ela, e ele fala que sim, mas pelo que parece, o Sakuta conhece ela, e eles estudam na mesma escola, inclusive. Então, eles se apresentam e falam até o significado dos kanjis dele. E o Sakuta já conhecia ela, porque ela era famosa, eu acho. E ela pede pra ele esquecer que viu ela ali e mete o pé. Aí o anime começa a ficar estranho, porque o cara simplesmente acorda com uma mina agarrando ele na cama. E não era qualquer menina, era a irmã dele. Ela falou umas coisas suspeitas ali sobre o negócio do cara ali, mas vamos relevar, né? Aí o Sakuta vai pra escola e vê aquela menina que ele viu na biblioteca, só que dessa vez sem a roupa de coelha. E ele pergunta pro amigo dele se ele consegue ver a mina, e o cara consegue ver ela de boa. Mas por que caralhos ninguém conseguia ver ela lá na biblioteca? Não sabemos o motivo dessa porra ainda, né? Então vamos continuar. Aí do nada, a boizinha do amigo do Sakuta chega levando o cara pro abate e ainda olha com cara de mal pro Sakuta. Mó otária essa mina. E essa mina é otária porque depois ela vai lá confrontar o Sakuta, pedindo pra ele parar de falar com um amigo dele. Inclusive ela fala de alguma coisa que aconteceu com ele no hospital, que simplesmente não sei o que é. Aí ele pergunta se ela tá braba por causa da menstruação, e ela fica pistola e mete o pé. E quando ele tá voltando pra casa, ele vê aquela coelha cebosa e tinha um cara tirando foto dela. E como ele é muito foda, já chegou trocando um papo com o cara e o cara meteu o pé. E a mina agradece ele e eles vão pra casa juntos, trocando ideia. Inclusive, eles falam sobre um incidente que aconteceu com ele no hospital e parece que todo mundo sabe o que aconteceu. Só eu que não sei dessa porra. E ela também fala o motivo dela estar fantasiada de coelha naquele dia. E ela começa a falar sobre a vida toda dela. Até a parte que o pessoal simplesmente parou de ver ela. O pessoal esbarra nela. Ela ia comprar uma coisa e ninguém atendia ela. Essas coisas de adolescente aí. E parece que na escola todo mundo consegue ver ela, né? Mas nos outros lugares, não. Por isso que ela andava de coelha gostosa, pra saber se alguém tava vendo ela. Inclusive, a coitada foi pedir um pão e simplesmente foi ignorada. E parece que tem um nome essa coisa: síndrome da adolescência. Eu sabia que tinha alguma coisa de adolescente envolvido, mas o mais importante é que o Sakuta arrastou a mina pro apartamento dele, dizendo que ia mostrar uma coisa que ia fazer ela acreditar nele a partir dali. Esse cara é muito esperto, né, moleque? Quando ele chegou no quarto, já começam a negociar como ele vai chamar ela, e ele vai chamar ela de Mai. Então, a partir de agora, vou chamar ela assim também, ok? Aí as coisas começam a ficar boas, e o cara começou até a tirar a camisa. Mas calma, era só pra mostrar a tatuagem que o Wolverine fez no peito dele. Aí a Mai fica surpresa e vai logo meter a mão na tatuagem dele. E como esse cara é muito safado, moleque, do nada ele solta um gemidinho lá, velho. Sem vergonha, mano. Puta que pariu, que cara safado. Aí ele explica como ele conseguiu uma tatuagem tão rara. E aparentemente a irmã dele começou a sofrer bullying na internet, na escola. E depois começou a aparecer uns cortes que só o Silver Shadow conseguiria fazer no corpo dela. E no caso dele, ele simplesmente acordou com esse rasgão no peito e foi levado pro hospital. Então esse era o incidente do hospital? Achei mó paia. Então a irmã do cara aparece no quarto lá e ela consegue ver a Mai, mas fica com vergonha de falar com ela. Inclusive, por causa de tudo que tava acontecendo na vida do cara, ele jogou o iPhone dele no mar. Eu tô quase pra fazer o mesmo. Será que um adulto de 32 anos pode ter a síndrome da adolescência? Fica aí a pergunta. Aí o cara
cara dá uma opinião sobre a vida da coelha lá, e ela fica puta e vai embora, inclusive deixando a roupa de coelha na casa do cara. Depois disso, simplesmente o cara nunca mais viu ela. Aí passa um tempo e ele fica lá suavão trabalhando, e uma repórter aparece no trampo dele querendo tirar uma foto do peito dele, velho. E o pior é que ele disse que deixava, mas ele queria saber mais informações sobre a vida da Mai. E a mina aceitou de boa, né? E depois desse acontecimento extremamente normal na vida de um adolescente, ele vai trocar ideia sobre a Mai com uma menina que tava brincando de fazer a receita da Coca-Cola, mas eles só falam balela, né? Então vamos pular. Então o Sakuta volta pra casa e do nada quem tá lá na porta dele esperando ele é a Mai Coelha Cebosa. Inclusive, ela tava com fome, porque ninguém consegue ver ela, então ela não consegue comprar comida. Mas ainda bem que o Sakuta, por coincidência, tinha comprado um bolinho pra ela. Aí eles ficam lá trocando ideia, e é assim que acaba o primeiro episódio de Bunny Girl. Mas como somos trabalhadores, né, vamos continuar. E o segundo episódio já começa bugado, né, porque aquela cientista doida lá mostra uma teoria sobre a síndrome da adolescente pro Sakuta, que particularmente aqui eu não entendi foi porra nenhuma. Então vamos pular essa parte, né, e vamos logo pra parte boa, né, que é o Sakuta e a Mai fazendo compras juntos, moleque. Puta que pariu. Eles já são quase casados já, moleque. Só falta o Sakuta chegar bêbado em casa e espancar ela. Inclusive, o Sakuta inventa uma desculpa muito boa pra andar de mão dadas com a Mai. Aí ela aceita de boa, né? Porque eles estão casados. Aí ela pega nos braços dele e o cara começa a ter uns desejos ali, né? Meio suspeitinho ali. Aí ela desgruda dele na hora, mas depois agarra ele de novo. Ou seja, por que caralho eu não tenho uma namorada? E quando eles estão indo pra casa, descobrimos que o Sakuta sabe muita coisa sobre a Mai. Inclusive, sabe o motivo dela ter dado uma pausa na carreira. Que no caso foi por causa da mãe, que também é empresária dela, que assinou um contrato pra Mai fazer um ensaio fotográfico de biquíni. Aí a Mai ficou puta porque o Sakuta tava falando merda e dá um tapa na cara dela. Não dela, um cara é dele. Puta que pariu, errei o pronome, vou me cancelar. Daí ela ficou com raiva da mãe e abandonou a carreira de modelo. Inclusive o Sakuta dá uns conselhos a ela lá, dando os motivos pra ela continuar com a carreira. Aí a Mai pergunta como ele sabia tanta coisa dela. Então a casa meio que caiu pro Sakuta ali. Mas ele falou que foi aquela repórter que queria tirar a foto do peito dele no episódio 1. Ele também falou que ela tirou a foto da tatuagem que o Wolverine fez nele. Aí a Mai ficou puta do nada e liga pra essa repórter pra falar que ela não pode mostrar a foto do Sakuta na TV, senão ia dar uma cagada do caralho. Inclusive, ela fala que vai voltar com a carreira e ia dar uma entrevista exclusiva pra essa repórter. Isso tudo pra proteger o Sakuta, velho. Se isso não é amor, o que é um amor? O verdinho que você aperta toda segunda-feira? Aí eles vão pra casa e descobrimos que eles moram um do lado do outro. Engraçado, isso não acontece comigo, né? A mina que eu quero ter uma vida mora lá em outro estado. E sim, eles marcam de se encontrar sem compromisso e o cara fica muito feliz e se prepara pra caralho. E ele vai lá, felizão, se encontrar com a Mai, mas infelizmente, né, ele acha uma menininha chorando no parque e decide ajudar ela, né? Parece que a coitada perdeu a mãe. Enquanto ele tá lá tentando ajudar a garotinha, do nada aparece uma mina muito cheirada de pó, metendo a porrada nele, chamando ele de pedó. Aí ele se explica e a mina pede pra ele dar um chute na bunda dela como forma de desculpa. E o cara deu um chutão, moleque. Que puta que pariu. A bunda dela deve estar vermelha até hoje. E infelizmente, na hora que ele deu o chute na bunda da mina lá, velho, um policial viu e levou eles dois pra cadeia. E só foram liberados uma hora depois. E a Mai ficou com raiva, né? Porque o Sakuta se atrasou pra caralho. Mas ele conta a história e eles ficam de boa. Aí eles pegam um trem e vão parar em outra estação. E quando eles chegam nessa estação, já começa a rolar um flashback do Sakuta conversando com a mina lá. Que ela era parecida com a Mai, mas não era a Mai, era a Makinohara Shoko. Ela deu o significado do nome dela, e eu não entendi, foi porra nenhuma, então nem vou falar essa porra, né? Mal sei falar o nome dela. Só sei que descobrimos que essa garota não existe na real e que o Sakuta gostava da garota. Sim, o cara era apaixonado por uma menina que não existe. Ou seja, web namoro 2.0. E outra coisa, ele tava falando essa história toda pra Mai, enquanto eles estavam passeando na praia. É o que cara besta, né, mano? Ficar falando da ex com a atual. Inclusive, enquanto eles passeiam, a Mai fala que chamou a mãe dela pra praia só pra conversar sobre a carreira dela. E a mãe da Mai aparece. E ela não consegue ver a própria filha, moleque. Ela vai direto conversar com o Sakuta. E o Sakuta fala que estuda na mesma escola que a Mai. E a mãe dela não sabe quem é ela. E o cara explica que é a filha dela. E a mulher fala que não tinha filha. E a Mai fica toda torta escutando ela falar. E a mulher mostra o e-mail que recebeu. E o e-mail tava constando como desconhecido. E o Sakuta fica puto. E a mulher vai embora. Inclusive, até a Mai começa a chorar. É a coitada da Mai, mano. Puta.
pariu, deve estar sofrendo pra caralho. E depois disso, o Sakuta sai na rua perguntando se alguém conhecia a Mai, já que ela era famosa e tal, mas ninguém conhecia ela. Era como se ela tivesse sumido das memórias de todo mundo, menos do Sakuta, é claro. Inclusive, aquela repórter que tirou a foto do peito do Sakuta e falou com a Mai no telefone, ela também não lembra mais da Mai. Isso é louco, isso é muito triste, velho. Puta que pariu. Aí eles vão pra uma cidade maior pra saber se alguém consegue lembrar da Mai, mas infelizmente eles não têm sorte. Então eles passam a noite em um hotel e o Sakuta liga pro amigo dele pra saber se ele lembra da Mai. E adivinha, moleque? Sim, parece que alguns alunos lembram da... Ai, meu Deus do céu, tô parecendo um robô falando. Aí parece que alguns alunos lembram da Mai. Pelo menos uma coisa boa nesse anime, né? E a segunda coisa boa é que eles dormem junto na mesma cama, ou seja... sexo. Aí, né, a Mai fala pro Sakuta, vamos nos beijar. E o Sakuta fala um monte de bosta lá. E ela desiste e vira a cara pra ele. Puta que pariu, chances de milhões, o cara perdeu essa porra, velho. Porra, vai tomar no cu. Mas aí, ela continua conversando com o Sakuta, né? Inclusive pergunta a ele o que ele ia fazer caso do nada ela surtasse, dizendo que não queria desaparecer. Aí ele fala umas coisas muito cringe, do tipo que ia agarrar ela pelas costas e sussurrar dizendo que tá tudo bem. E eles continuam tendo uma conversa de adolescentes apaixonados e depressivos. E assim acaba o segundo episódio de Bunny Girl, moleque. Mas como eu sou desempregado, né? Vamos logo pular pro terceiro episódio. E no terceiro episódio, eles vão pra escola, né? E acabam descobrindo que todo mundo esqueceu quem era a Coelhinha Cebosa. E agora, só duas pessoas lembram dela, que é o Sakuta e a cientista doida, cujo nome eu não lembro qual é. Inclusive, eles tiveram uma conversa sobre a síndrome da adolescência e eles acham que o problema deve estar na atmosfera da escola. Porque o pessoal na escola já ignorava a Mai antes dela ter a síndrome da adolescência. Então, talvez ela esteja levando essa atmosfera pra fora da escola. E ainda falaram uma coisa doida, dizendo que se eles dormirem, talvez eles esqueçam da Mai também. E sim, esses dois passaram a noite em claro, moleque. E já que eles vão esquecer da coitada quando dormir, o Sakuta decide se entupir de energético e começa a escrever um diário com tudo que ele sabia sobre a Mai. Inclusive, não sei se você percebeu, mas esse diário é o mesmo diário que aparece no primeiro episódio. Ou seja, o começo do primeiro episódio tava no futuro. Sim, o anime é meio confuso, mas dá pra entender se você prestar um pouquinho de atenção. E outra coisa, ele ainda não dormiu e foi pra escola virado, tipo 2 dias sem dormir. E também a Mai tava na porta da casa dele esperando ele, pra eles ir pra escola juntos. Inclusive, já que eles vão fazer a prova, o Sakuta deu uma ideia muito foda, já que ninguém consegue ver ela pode simplesmente colar de todo mundo, né? O moleque é simplesmente um gênio, né? Mas acaba que ela diz que não precisa disso, porque ela já é inteligente. Na real, essa menina é muito arrogante, mano. Parece alguém que eu conheço. E enquanto a prova rolava, o Sakuta tava lá, lutando contra o sono. E quando terminou a prova, o Sakuta se encontrou com aquela cientista doida, que agora, eu sei o nome dela, é Futaba. Que nome horrível, velho. Puta que pariu. Só que ela dormiu e esqueceu completamente da Mai. Então quer dizer que a hipótese dela tava certa. E o Sakuta chega em casa e bebe mais energético e também pesquisa um pouco pra tentar descobrir alguma coisa. E no outro dia ele vai pra escola parecendo um zumbi e até começa a capotar no meio da prova. E sim, esse já era o segundo dia de prova e ele tava uns 3 dias sem dormir. Até que nesse mesmo dia de noite, a Mai vê o Sakuta saindo de uma loja com 1 milhão de energético e aborda ele. E ela acha que ele tá ficando esse tempo todo acordado por causa das provas e decide ajudar ele a estudar. Aí o Sakuta fala que vai aprender melhor se ela estivesse vestida de coelhinha. Esse cara tá de sacanagem, né? Puta que pariu. E inclusive ela recusou, né? Mas ela fala que se ele tirar 10 na prova, ia dar uma recompensa pra ele. E pediu pra ele escolher. E ele quer um encontro com ela em Kakakura. Só Deus sabe aonde é esse lugar aí, velho. Depois deles ter estudado por um tempo, o Sakuta começa a cair no sono. E descobrimos que a Mai tinha colocado um remédio pra ele dormir no café dele, velho. E também revela saber que o Sakuta tava fazendo tudo aquilo por ela. Meu Deus, mano, que mina mal agradecida do caralho. Aí quando o Sakuta se acorda, ele lê o diário que ele escreveu e infelizmente ele achou que era tudo balela. E quando ele foi pra escola e encontrou a cientista Futaba, ela também não lembra mais da
Mai. Então significa que é oficial. Ninguém lembra da Mai. A cientista entrega um papel pra ele, que provavelmente ela escreveu antes de se esquecer da Mai. No papel tava escrito algumas coisas sobre a doença da Mai, mas o Sakuta nem liga tanto, né? E ele vai lá fazer a prova. E enquanto ele tava lá fazendo, ele começa a lembrar um pouco sobre a Mai. E começa a chorar. E do nada sai correndo que nem um maluco, até chegar em uma parte da escola e começa a gritar, dizendo o nome dele e a classe. E ele também fala o nome e a classe da Mai, e simplesmente fala que ama ela. Aí não acontece nada, e ele simplesmente fica puto, mas continua falando que ama a Mai, e também fala umas coisas cringe. Por exemplo, quero segurar a sua mão e andar na praia com você. Quero te ver vestida de coelhinha de novo. Quero te abraçar bem apertado. Quero me declarar pra você na frente do seu namorado. Opa, isso aí não tá no roteiro não, hein? E enquanto ele falava isso, um monte de gente ficava olhando pra ele da janela, se perguntando qual maconha foi que ele fumou. E do nada aparece ela, reclamando do barulho dele, dizendo que vai incomodar a vizinhança. A coelhinha sexy. Aí eles conversam um pouquinho, ela chora e até dá um tapa na cara dele, porque ele falou que não ia esquecer dela, e acabou que ele esqueceu, né? Aí ele fala que ama muito ela, e aí ela diz pra ele falar isso de novo, só que daqui a um mês, porque se ela respondesse naquela hora, ele ia achar que ela tava respondendo por impulso. E ele fala que não ia aguentar esperar um mês pra falar de novo, e decide que vai falar que ama ela todos os dias. Aí ela concorda e fala pra ele falar isso durante um mês, e que se ele não conseguir, significa que ele mudou de ideia. Ai, meu Deus do céu, esse anime aqui tá me deixando com esperança na humanidade. E simplesmente acontece o maior plot twist da história, porque a Mai começa a gritar dizendo que o boato sobre o Sakuta ter mandado os colegas de classe pro hospital era tudo bobagem. Inclusive, isso é o complemento do incidente do hospital, que não foi muito bem explicado pra gente, né? Agora tá sendo resolvido aí. E outra coisa impressionante é que todo mundo ouviu e lembrou da Mai quando ela tava gritando lá. Isso é simplesmente impressionante. Ela voltou pra mente do povo como se fosse mágica. Na real, o pessoal só voltou a ver a Mai porque o Sakuta fez uma declaração de amor pra ela. Então, meio que a declaração foi uma impressão de amor tão grande que fez geral voltar a ver ela. E depois disso, o mundo da Mai volta a ser como sempre foi. Mas esse não foi o fim do incidente que envolve a síndrome da adolescência, mas é o fim desse vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu essa bosta até aqui, moleque. Na real, deu um trabalhinho do caramba fazer esse vídeo aqui, porque esse anime é muito chato, né? E ele só tem legendado, né? Então deixa o like aí, se inscreve aí, porque não sei essa necessidade, mas faz essas coisas aí, pode ser importante. E outra coisa, moleque, assiste o vídeo de Tokyo Revenge que tá aparecendo na sua tela aí, porque foi um vídeo bem trabalhado, né? Então dá uma assistidinha aí pra fortalecer o corre, né, moleque? E é só isso só, moleque. Tchau, tchau!